Olá, tudo bem? Resistir Produções, seu canal de comunicação popular. Hoje recebemos essa grande liderança política, liderança de movimentos sociais, liderança indígena aqui conosco. Deputada federal Joênia Wapichana. Joênia, quando nós começamos a entrevista, todo mundo que senta aqui tem uma pergunta que tem que responder. Quem é Joênia Wapichana? Joênia Wapichana, pelo próprio nome já diz, né? É uma indígena Wapichana que veio suas origens de duas regiões, a Morupu, a Majari, a comunidade indígena Tuaru da Cabeceira e da comunidade Bariba da Majari, onde são os meus pais. Pai e mãe Wapichana, aqui no nosso estado de Roraima, formada na Universidade Federal de Roraima, sendo considerada a primeira mulher indígena a se graduar no curso de Direito e advogar as comunidades indígenas, também fazer a primeira sustentação lá no Supremo Tribunal Federal, defendendo a Raposa Serra do Sol, uma causa coletiva que fez história, sendo destacado os principais direitos dos povos indígenas. Tenho mestrado na área dos direitos internacionais, fui eleita em 2018 a primeira deputada federal indígena no Brasil. Acho que a trajetória é da pessoa que tem como missão de vida defender os direitos dos povos indígenas. Essa é a Joênia Wapichana. Joênia, como foi para você? Você citou a sua defesa, né? O seu pronunciamento em defesa da constitucionalidade da homologação da terra indígena Raposa Serra do Sol. Como foi para a advogada indígena Joênia se encontrar diante dos ministros e fazer essa sustentação? Para aquela situação, ela veio já uma consequência de toda uma trajetória profissional, mas também de atuação jurídica. Eu venho acompanhando praticamente desde que me formei os casos das comunidades indígenas na reintegração de posse, na disputa sobre as terras indígenas, não somente a Raposa Serra do Sol, em outras terras indígenas do nosso estado de Roraima. E chegar até a alta corte, né, ela representa também a continuidade desse trabalho que eu já venho desenvolvendo como profissional indígena, mas principalmente para uma advogada, né, que tem de carreira, chegar até mais alta corte, ter um espaço de poder fazer, apresentar a sua defesa, demonstra tanto a nossa capacidade técnica indígena, mas também a oportunidade de falar de direitos essenciais, fundamentais dos povos indígenas, nesse caso da Raposa Serra do Sol, confirmando tudo que a gente já tinha feito nas atuações em outros tribunais e poder trazer a voz indígena para o parlamento, onde muitos nunca tinham recebido uma indígena falando ali por si só a importância da terra, a decisão que afetaria mais de 20 mil vidas, que depende daquela decisão do Supremo Corte, ela foi um passo fundamental. E ali eu estava sendo a única voz indígena que pudesse transmitir aos ministros, né, a expectativa das comunidades indígenas, a reivindicação por justiça e até mesmo a confirmação dos nossos direitos essenciais. Era uma responsabilidade muito grande estar ali na frente. Mas pela toda a minha atuação durante esses tempos todos, anos atrás também, lutando pelos direitos indígenas, para mim foi uma conclusão, digamos assim, desse caso na Raposa Serra do Sol. 2018, eleita deputada federal, com uma boa expressão de votos indígenas, mas também com votos de não indígenas. Mas eu quero te escutar o que representou para o movimento indígena a eleição da deputada federal Joênia Wapichana. A nossa resistência em termos de colocar a nossa capacidade e as nossas demandas, o nosso interesse foi levar a voz da mulher indígena para o parlamento brasileiro, não somente uma questão simbólica, mas de reafirmação que nós somos capazes e é possível sim trazer uma representação do povo para aquele espaço que muitas vezes é blindado para algumas classes, dizer que todos têm direito sim a ter seus direitos civis, políticos, exercido não apenas votar, mas ser votado também. Também representa uma necessidade que o povo indígena reivindicou para que pudesse também ser considerado nesse processo, nesse espaço de tomada de decisão. Foi fundamental, porque da mesma forma com que fui eleita, né, os
povos indígenas, também foi eleito um anti-indígena, um anti-ambiental, e que foi extremamente necessário essa representação política ali no parlamento. O momento foi adequado. Muito importante e fundamental, até mesmo hoje, para rebater todas a atrocidade, o desmonte que os povos indígenas vêm sofrendo. Recentemente nós tivemos uma onda de notícias falsas, né, que se chama normalmente de fake news, com relação à sua pessoa, né, não atingindo apenas o seu mandato, as suas posições políticas, mas a sua pessoa. Fala um pouco sobre isso para a gente. Então, é extremamente, digamos assim, eu diria negativo, até mesmo para quem utiliza das redes sociais, né? Fazer uma disputa utilizando de injúrias raciais, né? Discriminação. O fato de eu estar no parlamento é que a lei nos garante isso. Primeiro, eu sou uma cidadã brasileira como qualquer um cidadão brasileiro. O que difere muitas vezes os povos indígenas de um não indígena não é simplesmente a questão de ser melhor ou pior, é a diferença cultural. E somos detentores dos mesmos direitos à cidadania e direitos civis. Então, o fato de alguém chegar, utilizar uma rede social e postar que eu não mereceria estar no parlamento e dar a vaga para outro, né, e utilizar de forma de chacota, de deboche, até mesmo a imagem de uma mulher indígena falando assim, sai daí, Índia, isso já tem uma tonalidade de discriminação, de injúrias raciais, porque está mostrando uma opinião para a sociedade brasileira que o indígena não teve direito a exercer o direito político também. Então, é extremamente cruel, diria, fomentar ainda mais um quadro de crimes de discriminação, de intolerância, de injúria, e por mais ainda, né, considerou a violência política contra as mulheres, no caso contra mim, que sou a única parlamentar indígena ali dentro do Congresso Nacional. Todos têm a mesma oportunidade, mas eu fui eleita, né, querendo ou não querendo, para representar o povo de Roraima com os votos indígenas e não indígenas. Eu tenho pleno direito de estar exercendo a minha função parlamentar. E agregar isso também a fake news se torna crime, ainda mais grave ainda, porque depois dessa postagem, de utilizar a imagem de uma mulher indígena falando assim, Índia, sai daí da vaga para outro, né? É machismo, discriminação, violento, e ainda coloca mais ainda, depois disso de falar assim que eu estaria distribuindo cesta básica, isso é fake news, é crime, tá me colocando numa situação que eu estou cometendo crimes. Então eu providenciei, Fábio, né? Eu acho que as pessoas esperam isso de mim para tornar esse caso exemplar, porque nós estamos no ano eleitoral e provavelmente outras mulheres, outras indígenas ou indígenas podem estar sofrendo, podem sofrer também dessa minha situação. Então eu preciso dar o exemplo. Então eu encaminhei o fato para a Polícia Legislativa ali da Câmara Federal, encaminhei também para a Procuradoria das Mulheres em relação a ser considerado violência política de gênero, e também eu tive no TSE, conversando com o próprio presidente do TSE, o ministro Fachin, né, para justamente que se adote algumas providências relacionadas aos próximos meses que vão vir aí, para que tenha apropriada uma ouvidoria, alguns procedimentos específicos, quando acontecerem essa situação relacionada aos povos indígenas, às mulheres. Então, adotei todas as providências que eram cabíveis. Estou aguardando para que se identifique as pessoas que estão envolvidas por trás, né, dessas postagens, e para que não ocorra mais. Nós estamos abertos a diálogo, para discutir. Se há diferenças, digamos, políticas, podem haver divergências sim, mas nunca ataque injuriosos, nunca violência, porque isso não é uma situação que deve ser fomentada e nem encorajada no nosso meio. Essa não deve ser uma prática política, né? Mas é uma prática política principalmente dos apoiadores desse atual governo federal. E aí eu quero te escutar sobre um caso que ocorreu aqui e o que representa isso para a população indígena. Em abril de 2018, aqui na praça que fica em frente ao Palácio do Governo,
O atual presidente da República, ele falou que iria passar com um trator por cima das comunidades indígenas. O que representou para os povos indígenas a eleição de Bolsonaro? Está representando um completo desmonte, retrocesso, governo fascista, racista, antiambientalista, que só veio ameaçar desde a campanha, como você mesmo falou, todo o retrocesso para todos no Brasil. Tem pessoas que não enxergam isso, mas para nós indígenas foi bastante negativo ter na frente um governo que não reconhece os direitos constitucionais dos povos indígenas, fomentar, digamos assim, a promoção de crimes dos povos indígenas. Desde o primeiro momento, quando veio aqui em Roraima, disse que ia rever a demarcação da Raposa Serra do Sol, e a gente que acompanha todo esse caso de avanço dos direitos indígenas sabe que a decisão do Supremo já transitou em julgado. Então ele coloca uma afronta de dizer, olha, eu vou não respeitar decisões judiciais e tampouco os direitos dos povos indígenas. Já foi uma sinalização desde o início, quando ele esteve aqui em Roraima. Infelizmente continuou os ataques, né? Desde os primeiros dias, como presidente, eu venho enfrentando, digamos assim, esses desmontes. Por um lado, o presidente Bolsonaro cria decretos para desmontar órgãos como o FUNAI, diminuir recursos, tentar mudar a legislação, e a gente vai também querendo reverter esses anos. Então, essa fase que nós estamos vivendo, ela coloca em risco a vida dos povos indígenas. Nós apresentamos várias denúncias, inclusive na época do Covid, agora que morreram muitos indígenas, muitos brasileiros também, mas para os povos indígenas foi extremamente mais grave, porque ele aponta as denúncias que também colaborou no genocídio dos povos indígenas. Então, nós já encaminhamos várias denúncias, né? Tanto no Supremo Tribunal Federal, que a gente vive caminhando ações, mas também representações, pedido de impeachment. Então, o anseio dos povos indígenas que esse governo passe e tudo que foi de retrocesso e de desmonte se retorne, né? Então, assim, ele representa um total retrocesso, não somente para os povos indígenas, né, mas para o Brasil todo, e é uma ameaça, inclusive, para a humanidade toda. O governo ele tem apresentado alguns projetos de lei, né? Um dos projetos foi recapturar o PL 490, que tinha sido apresentado lá em 2007. Quais os principais impactos, Joênia, para as comunidades indígenas e ao meio ambiente se aprovar o PL 490? Olha, o projeto 490, ele, como você mesmo falou, ele estava há bastante tempo parado ali na casa, né? Por quê? Porque não tinha um consenso e nem aprovação, porque já era um absurdo, né? Então, com o bolsonarismo e os bolsonaristas, digamos assim, na frente da CCJ, teve essa oportunidade de colocar na pauta, apresentando um relatório totalmente inconstitucional, né? Eu sempre rebati isso. No primeiro ponto é que não respeitou a própria legislação brasileira, que fala que todas as medidas legislativas, no caso de propostas de leis, deveriam ser precedidas com um processo de consulta prévia, livre e informada. É o que a nossa Convenção 69 da OIT, ela determina ao Estado brasileiro e, lógico, ao Congresso Nacional também. E também propôs mudanças sobre os procedimentos de demarcação de terras indígenas, né? Então, ele coloca a tese do marco temporal, que é uma tese que muda o sentido da nossa Constituição, no artigo 231. A nossa Constituição ela é bastante clara, que estabelece que sejam considerados os direitos originários dos povos indígenas sobre as terras que ocupam, ou seja, pela própria processo legislativo, a gente já vê que o PL 490 ele já traz uma falha. Por quê? Porque ele está mudando o sentido da Constituição e necessariamente ele não deveria mudar a nossa Constituição através de uma lei ordinária, porque isso é totalmente contrário aos processos legislativos. Ele não carrega, ele tem vício formal desde o início. Tirar e colocar uma tese que marco temporal, ou seja, que para quem não sabe o que é tese marco temporal, que está discutido inclusive no julgamento do dia 23 de junho pelo Supremo Tribunal Federal, é que ele considera que os direitos dos povos indígenas à demarcação das terras
somente passaria a iniciar a valer com a promulgação da nossa Constituição Federal de 1938, ou seja, 5 de outubro de 1938, os povos indígenas teriam o direito. Quem está na terra em 1938 teria o direito até a terra demarcada e assegurada, mas quem não está não mereceria essa proteção constitucional. Isso não reconhece o período de remoção, os conflitos agrários, todo o processo de expulsão que os indígenas sofreram e as disputas judiciais que muitas estão sendo discutidas ainda. Então, ele apaga a história, né, dos povos indígenas. Então, é um projeto-lei que tem vício formal e muda a questão da demarcação das terras e traz também outros preceitos de discriminação. Por exemplo, tem um absurdo que eu sempre comento, né, que no texto de 490, ele traz uma perspectiva que poderia ser revista a demarcação de terras já garantidas, homologadas, a partir de uma possível descaracterização do indígena. O que é isso, a descaracterização? Isso apareceu muito no governo Bolsonaro, quando os ministros dele comentavam que indígena não podia usar celular, não podia ter iPhone, que não podia usar um tênis Nike, né? Agora imagina, hoje nós temos uma relação intercultural, né? Hoje temos uma relação que é diferente de 500 anos atrás, né? Você tem todo um acesso à política pública, à cidadania, mas isso jamais vai tirar a identidade indígena. Então, o que o projeto propõe é que dizer que, perdendo as características indígenas, perderia também o direito à terra. Olha o absurdo que a gente chega. Então, assim, ele coloca as condicionantes da Raposa do Sol, que são bastante questionáveis, né? Nós questionamos aqui o julgamento da Raposa e foram dadas algumas respostas dizendo que cada uma, quando houvesse, deveria ser questionada. Então, ele coloca como se fosse lei, né? E daí coloca também possibilidade à exploração da própria terra. Então, assim, ele é o verdadeiro retrocesso aos direitos constitucionais. Diretamente, o marco temporal se relaciona com a demarcação e homologação de terras. Para você, como é que está esse processo de demarcação e homologação nos últimos 5 anos? Tem tido terras demarcadas e homologadas? Nada, está tudo parado. E desses 3 anos de governo Bolsonaro piorou mais a situação, porque além de suspender os processos de demarcação, ele tem que ter postos para rever posições positivas no sentido de incluir os seus posicionamentos de não demarcação. Então, está absurdo o posicionamento da FUNAI em alguns processos, né? Os processos, nós não tivemos notícia de uma terra demarcada, além de demarcar, que é uma obrigação do próprio Estado brasileiro, que está na nossa Constituição, demarcar, mas também proteger e fazer respeitar todos os bens, está pior a situação, né? Todos os anos, quando são discutida a lei de orçamento da União, né, eu tenho proposto emendas dentro das comissões, seja da CCJ, seja no meio ambiente, direitos humanos, para que o governo inclua recursos para a demarcação de terras indígenas, para justamente não vir com esse discurso que não tem dinheiro para demarcar, ou indenizar, ou fazer seus trabalhos institucionais através da FUNAI e através dos outros órgãos. A gente luta para que incorpore também a questão da proteção das terras indígenas, porque a obrigação do Estado brasileiro não é só demarcar, homologar e pronto, deixar na mão dos indígenas, mas também fazer toda a fiscalização para que não entre invasões, para que não entre garimpo ilegal, para que dê condições para que aquela terra seja protegida. Isso tem sido totalmente negativo e não avançou em nada. Você falou do garimpo ilegal, né, que é hoje uma triste e repugnante realidade em várias regiões indígenas, vários territórios indígenas, né? Inclusive a gente aqui na terra indígena Yanomami está bastante impactada, né? Trazendo conflitos, mortes, destruição ambiental. E o governo está propondo o PL 191, que foi apresentado durante a pandemia, né? Enquanto o povo brasileiro estava morrendo por Covid devido à falta de assistência, o governo está preocupado em elaborar um PL que busca regularizar não só a mineração, mas o garimpo. O que quer Bolsonaro mesmo com esse PL 191? Eu sempre tenho falado que o Bolsonaro ele tem um sonho de minerar, aliás, de garimpar em terras indígenas. Ele tem um sonho de ser o garimpeiro. Essa é a verdadeira sentido que eu vejo.
Porque se você for recuperar a história que o Bolsonaro já veio, parece ele com a bateia tentando tirar o ouro da terra indígena. É o pensamento explorador dele, colonizador, é o pensamento de garimpeiro, que ele sonha ser garimpeiro dentro de uma terra indígena. Então, assim, é absurdo esse PL, viu, Fábio? Porque não tem justificativa nenhuma, porque ele utilizou a guerra, até mesmo a guerra que o mundo está passando aí, da Rússia e Ucrânia, tentando convencer a sociedade brasileira que esse projeto era de interesse nacional, dizendo, olha, vai faltar alimento na mesa dos brasileiros, por quê? Porque vai faltar fertilizante. E um dos componentes fertilizantes é potássio. E esse potássio estão nas terras indígenas. Então está na hora de a gente colocar a mineração em terras indígenas, liberar. Então essa foi a justificativa do PL que passou com urgência. Então nós tentamos barrar essa urgência, a oposição, a minoria ali, né? Lutamos bastante. As pessoas não se sensibilizaram, mesmo alguns parlamentares falando, olha, o que as terras indígenas têm de potássio apenas são 11%, a maioria desse minério, potássio, estão em São Paulo, estão em Minas Gerais, estão em Sergipe e não estão na Amazônia. A Amazônia está bastante sacrificada, está sofrendo desmatamento, queimada. Agora os garimpos aqui na terra Yanomami, aqui no nosso estado de Roraima, o rio está totalmente sujo. Os indígenas estão morrendo de doença, malária, contaminados por mercúrio. Mais de 20 mil garimpeiros estão sendo denunciados. Fala assim, vou colocar um projeto nesse momento onde os povos indígenas estão mais vulneráveis. Então, assim, não foi suficiente para a gente sensibilizar. Né? O projeto passou pela minoria, aliás, pela sua maioria de votos. Não foi por uma luta, mas a gente resistiu bastante. E, infelizmente, Bolsonaro, com esse pensamento dele de explorar a terra indígena, a ganância, que eu sempre chamei o projeto da cobiça, da ganância, que prefere ver indígenas mortos, mas poderiam, né, essa possibilidade de abrir para a mineração, que, ao meu ver, é um projeto cruel da destruição dos povos indígenas. Você, no exercício do seu mandato, você teve posições e votos muito importantes de projetos apresentados pelo governo. Posso citar o seu voto contrário à reforma da Previdência, o seu voto contrário à privatização da água. Por que você teve essa posição de votar contra esses projetos apresentados? Olha, eu poderia até dizer assim, olha, eu consegui incluir as minhas principais emendas na reforma da Previdência, né? Eu lutei muito para que tirasse a questão do BPC, lutei pela classe dos servidores para não diminuir o direito, essa questão dos professores indígenas, dos trabalhadores rurais, porque os povos indígenas, quando se aposentam, né, eles se aposentam como trabalhadores rurais. Né? Então, seriam prejudicados em relação à idade, tem toda a especificidade, e pelos informais também. Mas o que me pesou muito, mesmo a gente conseguindo incluir as emendas que eu tinha proposto para o relator, e a gente incluiu isso, lutando por essas classes, mas ainda haveria muito afetados, não era suficiente. Então, fui totalmente contra a reforma da Previdência, principalmente considerando a realidade do nosso país, a realidade da população brasileira que tem um mercado informal ainda. E muitas vezes estão passando fome. Então, como que essas pessoas que não têm um trabalho reconhecido pelo sistema, sistema previdenciário, seriam, na sua idade de ter o seu descanso, pudesse ser privado desse direito previdenciário. Né? Então, eu votei contra por entender que o nosso país tem essa dinâmica e não mereceria essa reforma. Continuo sendo contra a privatização, porque eu também sou contra a privatização de todos os serviços públicos, tanto da Eletrobras, que a gente está brigando, da Petrobras, da questão da água, porque eu entendo que tem que estar na responsabilidade do Estado. Né? Porque a forma que o Bolsonaro tem apresentado essas propostas só vai beneficiar os grandes empresários que pegam um serviço, recurso público, não investem. Agora, a justificativa dele que não estão funcionando bem é pela falta de investimento nesse serviço, falta de investimento no serviço público, que merece toda a atenção, né? Falta de investimento na Petrobras. Está dando muita despesa, não está dando despesa. Tem que ver os dados direitinho, quanto gera para a questão dos próprios serviços públicos que atendem a população, e não o contrário. Precisa de um investimento. A falta de investimento nesses órgãos
fazem parecer que estão sucateados e que necessariamente a solução seria privatizar. Não é essa a solução que o povo merece, mas sim investimento e para que isso fique na responsabilidade do próprio Estado. Joênia, nessa questão do investimento, qual a sua posição sobre a PEC do teto de gastos, que foi aprovada no governo Temer? Nossa, absurda, né? Eu acredito que isso ela impede o avanço de muitos direitos sociais e que necessariamente deveria ser revista. A lei de cotas foi uma conquista imensa, né? Tanto para a população negra quanto para a população indígena. Permitiu que esses estratos da sociedade pudessem acessar o ensino superior. Agora, em agosto, obrigatoriamente, essa lei precisa ser revista. Como é que está esse debate e qual a posição da deputada federal Joênia Wapichana? Eu sou a favor das cotas, com certeza, porque se trata de uma ação afirmativa de direitos. Nosso país é muito desigual ainda, né? Então, enquanto não houver uma política avançada e todos poderem acessar de igual forma os direitos políticos, direitos sociais, né, ter sua cidadania respeitada, a gente vai precisar de ações afirmativas. E nesse sentido, a cota melhorou muito a vida das pessoas, no sentido de terem seus cursos superiores de formação, acesso à universidade, terem possibilidade de continuar fazendo seus estudos e poderem, assim, fazer parte dessa sociedade que muitas vezes exclui os desiguais, os mais pobres, os mais vulneráveis, os que não têm acesso igual às comunidades rurais, né? Tanto ribeirinhos, quilombolas, os povos indígenas ainda têm essa demanda, ainda temos essa demanda. Então, é preciso apoiar e defender políticas afirmativas, essas ações afirmativas. Sou a favor, continuo defendendo, inclusive reforçando toda a frente parlamentar da educação que eu faço parte. Eu sou coordenadora de uma da subcomissão ali, que é justamente dessas que hoje estão sendo discutidas as cotas, já fazendo várias audiências, né, para tentar sensibilizar outros parlamentares, mas também para dar voz aos que defendem a cota, né? Então é preciso realmente no nosso país ter políticas diferenciadas para quem ainda não consegue acessar os meios que proporcionam uma melhoria na vida das pessoas. Joênia, seus adversários aqui em Roraima costumam dizer que não, Joênia não fez nada por Roraima, Joênia não ajudou o povo de Roraima. Alguns até colocam que não, nós não podemos continuar elegendo pessoas que são ligadas a segmentos específicos. Como o mandato da deputada Joênia Wapichana ajudou a população de Roraima? Eu sempre tenho dito, né, o mandato parlamentar ele tem sua função e ser uma parlamentar, estar no Poder Legislativo, tem umas funções específicas que é fazer leis, né? Primeiro, o direito. Eu trouxe vários projetos de leis aprovados, inclusive com a minha coautoria aqui. Meu posicionamento defendendo o direito da população, seja de Roraima, mas no país todo, creio que fez diferença. Essa própria que você citou, defendendo os direitos dos trabalhadores rurais, dos informais, das mulheres, da classe dos professores, foi uma posição decisiva também, mostrando muitas vezes de uma forma isolada, sendo a única parlamentar aqui no estado de Roraima a defender essa classe dos mais vulneráveis, dos servidores públicos. Essa foi uma forma que eu trago para Roraima a minha contribuição como parlamentar, defender direito. A política tem que ser pensada dessa forma, de forma coletiva. As emendas parlamentares, essas que todos os parlamentares têm acesso e têm direito de indicar, foram indicadas. Mas eu acho que a principal contribuição minha como parlamentar foi ter proposto projetos, porque o direito fica, muitas vezes as emendas acabam, mas o direito que é pensado, o direito que a população vai utilizar, seja daqui a um ano, seja daqui a 10 anos, ele continua sendo permanente. Lutei pelo Fundeb permanente, que antes, todo ano, se havia uma mobilização de professores para tentar renovar, porque o Fundeb era provisório, lutei para que o Fundeb fosse uma legislação constitucional, passasse a fazer parte da nossa Constituição. Creio que teve minha participação. Fui coautora do projeto Almir Blanc também, para ajudar pessoas que trabalham na área cultural, os artistas, para que tivesse uma atenção especial aí no momento de pandemia, e foi prorrogado também, então eu sou parte desse projeto como coautora, junto com os outros parlamentares. Defendi para os povos indígenas a lei
para um plano de enfrentamento ao Covid-19 foi essencial, porque senão a gente via que o governo não tinha nenhuma proposta, então foi discutida do zero, construída e no pior momento que a gente teve na nossa história, onde estavam morrendo pessoas de Covid, lutei para que tivesse inclusive a vacina específica no grupo. Então, assim, trazer a legislação, trazer o direito, para mim é muito especial essa minha contribuição. Além disso, né, eu lutando pelo recurso do próprio Estado de Roraima, para os municípios, né, dos fundos constitucionais, trazendo matéria para defender, regulamentação dos ex-servidores públicos federais para serem reconhecidos e uma série outra de legislações que ainda, algumas foram aprovadas, outras estão em andamento, para regulamentação de caminhos, inclusive agora a gente está na iminência de trazer para a pauta o reconhecimento opcionarial da classe dos enfermeiros. E é uma luta minha também, que eu tenho defendido ali, junto com os outros parlamentares, para que esteja isso. A regulamentação das classes trabalhadoras também, no sentido, também da violência contra as mulheres no período dessa questão do feminicídio, lutando também para que essa visão rural ela seja incorporada também dentro das legislações. E as outras matérias indígenas, que muitos já sabem, né? Muitas vezes as pessoas falam, a Joênia só traz questões para os povos indígenas, não é? Se a gente for pensar em todas as legislações que eu já propus, defendi, elas beneficiam toda a população, inclusive aqui em Roraima, né? Para que seja um direito permanente e lutar pela segurança, pela educação, pelos direitos sociais. Fora isso, as emendas, né? As emendas mais que as pessoas veem muito, quanto trouxe de dinheiro, né? Aí eu tenho toda uma perspectiva, eu fui a única parlamentar, eu acho, que dedicou suas emendas parlamentares, em torno de 44 milhões, para a educação indígena, né? Desde quando eu comecei a ter direito a indicar, 2020, 2021, coloquei essas duas emendas de bancária minha, através da Secretaria do Estado de Roraima, para que reformasse, ampliasse e mobiliasse as escolas indígenas. Nunca as escolas indígenas tiveram uma atenção de receber reforma e tampouco ampliação. Eu visitei algumas comunidades indígenas, vi a situação das escolas. Tem escola da época do governador Tomar, imagina, com a coluna de ferro ainda, onde professores, para dar aula, além das cadeiras, tinha que compartilhar da sua sala a própria cozinha, a própria sua biblioteca, e está recebendo pessoas de 3 ou 4 classes, tudo num espaço muito pequeno. Então, assim, foi um conhecimento que eu vi, amor, a necessidade de professores que se manifestavam há vários anos, por isso eu coloquei isso. Agora, como a gente sabe, né, essa execução depende do governo, né? Eu fiz meu papel de indicar. Agora cabe ao executivo, ao governo, fazer isso acontecer. E estou tentando justamente acompanhar isso, porque eu sei que é difícil, a gente teve um período de pandemia, né? Depende agora do governo fazer acontecer isso. Além disso, outros recursos também na área de educação, porque minhas emendas foram focadas um pouco nisso, educação, tanto a questão da estrutura das comunidades indígenas, a educação superior através da Universidade Federal de Roraima, a educação técnica através do Instituto Federal de Roraima, para a questão que os alunos, muitos da área rurais, não só indígenas, mas alguns outros alunos que moram em meios rurais, que estão sendo beneficiados pelo Instituto Federal, pudessem acessar. Então, colaborei também nesse sentido. E através das prefeituras, né? Mesmo não sendo meu grupo político, porque muitos escolhem, né? Ele é um grupo político delas, vou botar aqui. Não, eu não tinha essa questão, até mesmo com o governo, né? Eu falei, eu quero ver as coisas acontecendo, né? Eu quero que a comunidade ela tenha acesso a isso. Eu sei que eu sou só uma parlamentar, eu queria muito outros parlamentares pudessem, porque a demanda é muito grande. Agora que a gente está vendo as emendas sendo executadas, né, porque de 2020 teve essa parada da pandemia, agora mesmo a gente está entregando o UBS, outra linha do meu trabalho, na questão da saúde, né, coloquei meus primeiros recursos também individuais, 50%, no Dicei Leste, coloquei primeiro ano, foram 7 milhões e 100 para a construção de UBS, casos de apoio profissionais, nesse sentido. Novamente em 2020, 2021 e 2022 também, na saúde, para que houvesse essa estrutura da comunidade através de UBS, né? Ainda estão construindo, já entreguei umas 4 UBS ou 5 por aí, mas estão previstos no plano do Dicei Leste 15 edifícios para dar suporte às comunidades indígenas.
e também na sustentabilidade, que também é uma outra área que a gente coloca através das prefeituras e alguns órgãos do governo também, para que haja esse apoio à agricultura indígena, à agricultura familiar indígena, no sentido de fazer com que a agricultura dê essa sustentabilidade, para a gente possa reforçar a segurança alimentar da população indígena. Eu quero te parabenizar porque você traz esse papel político do mandato, né? Muitos detentores de mandato se restringem a discutir recursos, né? E muitas vezes, para poder ter acesso a esse recurso, tem que ter um mandato subserviente a quem está no executivo. Eu quero parabenizar muito e você priorizar essa luta, não só de indígenas, mas também de não indígenas, né? Dentro do parlamento, como o seu marco da sua atuação em poder contribuir com o povo de Roraima. Nós estamos no ano eleitoral, né? Nós temos aí candidaturas à presidência, nós temos a população indígena no Brasil bastante mobilizada, debatendo, né, essas eleições, principalmente diante do que foi e do que é a realidade desse governo para os povos indígenas. Mas hoje, Joênia, quais as principais pautas que o movimento indígena tem, seja para os candidatos a governo ou os candidatos à presidência da República? Eu acredito que primeiro ainda continua sendo o direito territorial, agora no sentido de proteger essas terras indígenas, né? De livrar das invasões que estão sofrendo, principalmente em relação ao garimpo ilegal que está nas suas terras indígenas, proteção das terras indígenas. A segunda é a questão de ter políticas realmente que venham ser condizentes à sua própria sustentabilidade, ter uma visão de modelo econômico diferenciado, porque muitas vezes as pessoas têm uma visão para os povos indígenas e não dos povos indígenas, né? Os povos indígenas hoje avançaram em termos de analisar seus próprios direitos, querem sentar na mesa, conversar por igual, dizer seus planos de gestão das terras indígenas. Então, esse desafio que as pessoas têm de dialogar de igual para igual e não de cima para baixo, né? Porque a questão dos povos indígenas ela vem de base, né? Então, muitas vezes as pessoas não entendem. Se nós temos uma realidade no estado de Roraima, que o estado de Roraima tem 46,7%. Então, dentro do seu planejamento de administração, deveria já contar com respeito a esses 46,7% e não fazer plano para explorar os 46%, mas de serem parceiro e encorajar ou investir na agricultura indígena, mas não investir na própria ideia de um governante, mas a partir da própria realidade dos povos indígenas, que eles também têm projetos iniciados. O que está faltando é só investir, mas respeitando a terra, respeitando a sua visão de boas práticas, seus manejos sustentáveis. Eu acredito que tem muita demanda disso, eu percebi, né, que tem muito o que fazer ainda, né, no sentido de incorporar os povos indígenas como detentores de direito e não somente como objeto de exploração e de cobiça. Essa é uma reivindicação que os povos indígenas têm. E mais ainda, acho que prioritariamente também dar o não a esses projetos anti-indígenas, né? Seja o PLC 91, seja o 490, seja a proposta anti-indígena que tem, que só vem desmontando o que a gente já se avançou, né? É olhar para frente, dizer que existe um potencial no nosso estado de Roraima que deveria ser mais valorizado como os povos indígenas, né? A partir dos povos indígenas, porque nós temos essa realidade. Eu acho que era isso, respeito, principalmente, é o que os povos indígenas trazem como demanda. Nós tivemos funcionando aqui em Roraima, eu não sei se era em todo o Brasil, acredito que sim, mas aqui em Roraima nós temos um espaço que era o território da cidadania indígena, né? Onde você tinha representação, inclusive de todas as organizações. Você acredita que espaços como esse são espaços adequados para poder se projetar essa autossustentabilidade? Olha, eu não via muita participação ali, sabe? Talvez tivesse logo no início, mas depois de um tempo parou as reuniões, parou de mobilizar. Eu acredito que espaços de diálogo tem já nas assembleias indígenas, porque nas assembleias, se você for pegar, todo final de assembleia há um documento reivindicatório. Esses documentos que são colocados de dentro para fora, de dentro do mundo indígena, de dentro das terras para fora das autoridades,
ele já é um indicativo de que é uma resposta, o que vocês querem? Porque nós queremos isso. Então já existe uma análise de conjuntura da situação dos povos indígenas a partir dos próprios povos indígenas. Então é isso que a gente tem que aprender, né? Tem o direito de consulta prévia e informado que muitas vezes os governantes, as autoridades, eles não reconhecem esse direito. Achar assim, por que eu vou consultar o povo indígena? É assim que eu quero. Não é desse jeito que funciona, né? Nós temos que aprender a dialogar muitas vezes. Eu não vou fazer plano, Fábio, com a tua casa, com o teu terreno, né? Você não vai gostar disso, né? Você não vai gostar que comece a pensar assim, em derrubar seu pé de mangueira, se tiver lá, qualquer uma plantação que você esteja, para mim construir uma coisa de concreto, ou sem te consultar, sem saber se você vai gostar ou não. Eu não posso pensar no teu futuro e dizer, olha, o Fábio, ele tem que fazer, que deixar de ser servidor público e passar a fazer outra coisa que você não quer. É assim mesmo os povos indígenas. Você não pode fazer planos de governo sem contar com o que os povos indígenas. E os espaços já têm, que são as próprias assembleias indígenas. Agora, quem tem que dizer como que quer ser incluído e o que querem ver acontecer nas suas terras são os próprios povos indígenas, né? Então, não é a cabeça de um ou outro, mas a partir daquela não é individual também, é coletivo. A gente tem essa prática, né? Porque pode ser um ou dois dizendo, olha, eu sou indígena, vou tomar decisão com vocês, porque eu já fiz faculdade, eu entendo mais. Não é assim também que funciona. A gente trabalha em coletividade. A terra, ela tem essa função social coletiva, ela é um bem comum, então ela tem que ser pensada coletivamente. Joênia, qual o futuro da deputada federal Joênia Wapichana? Joênia vai enfrentar uma nova eleição, vai para a reeleição, vai para outro mandato? Como é que está esse futuro? A Assembleia falou que é necessário, eu tive esse ano na Assembleia e foi analisado, lógico, o meu mandato sempre é avaliado que é importante ter essa representação indígena. Estou indo para a reeleição, né? Estou aí na avaliação da Assembleia, que é extremamente necessário a gente continuar essa atuação parlamentar ali. Foi uma bolha que a gente conseguiu furar ali, que nunca deixou a gente entrar, e agora a gente não pode perder mais esse espaço. Tem que encorajar cada vez mais representante indígena, não só aqui de Roraima, mas de outros estados, né? É essencial essa atuação e meu futuro a Deus pertence, né? Eu acredito que a gente tem muito ainda que fazer, não só para os indígenas, mas para a população de Roraima. A gente tem um estado que tem uma riqueza cultural, nós temos uma realidade diferente de outros estados, nós somos uma área de fronteira, nós temos uma realidade hoje com os migrantes venezuelanos, nós temos toda uma situação de um povo, né, que veio para Roraima, que tem suas diferenças, né, diversidade, que precisam ser colocadas ali também, né. A gente tem um potencial muito grande, que é muito ainda não está visto, né, mas é preciso continuar esse trabalho, é preciso dar espaço para representantes do povo. Eu acredito que a gente vai continuar nesse trabalho. Joênia, eu agradeço a tua disponibilidade de tempo. Eu sei que um mandato exige muito tempo de estar aqui conosco e fica com você suas palavras finais. Eu acredito que a gente tem condição, sim, Fábio, de ter um estado mais digno, melhor. Eu acredito que Roraima merece isso, né? Tanto nos investimentos que a gente vê, não considerar educação e saúde como despesa, mas como investimento necessário. Eu confio muito que a educação é resposta para muito acesso a direitos. Eu que vim sempre estudando em escola pública, né? Desde do primeiro, segundo e do ensino superior, acreditar que todos merecem essa mesma oportunidade, né? Encorajar as pessoas que são do povo, que lidam com a situação social, a também participarem do processo político, eleitoral, né? É possível a gente eleger? Com certeza. Aos indígenas participar desse processo de decisão também. Eu acredito que a gente tem muito o que avançar no nosso estado, mas a partir da realidade que nós temos, para sensibilizar nas causas dos povos indígenas, principalmente de Yanomami hoje, que a gente vê que estão sofrendo, né? Não se banalizar com atos de violência que a gente vê nos jornais aí, seja abusos sexuais, seja os assassinatos, seja a violência que a gente vê nas terras indígenas. É preciso encarar isso como um problema que a gente tem, mas que também pode a gente refletir no que essas pessoas que estão entrando dentro das terras indígenas estão precisando.
porque muitas vezes elas são encorajadas a achar que somente indo para uma área indígena vão poder ter acesso a direito, vão poder comprar sua casa, vão poder mobiliar, ter um transporte, mas por outro lado a gente está vendo o prejuízo que está dando para os povos indígenas, que muitas vezes não falam português, que estão no extremo grau de vulnerabilidade e que até a gente vem pensar dessas visões, né? Não somente já fazer planos com o direito dos povos indígenas. E acho possível, sim, conciliar o direito de todos no estado de Roraima. Todos têm espaços, né? Todos têm direito. E a gente precisa ter uma administração forte e firme no planejamento ali. E dizer que esse ano é um ano que a gente precisa tomar decisões bastante importantes. A gente não quer ver novamente se repetir esses desmontes, esse retrocesso que a gente está vendo na política, tanto indígena, mais ambiental, de direitos humanos, políticas sociais, né? A gente não quer ver ninguém comendo só osso, né? A gente quer ver as pessoas com a sua segurança alimentar respeitada. Nós não queremos veneno na mesa, né? O que está acontecendo hoje é um encorajamento à utilização de agrotóxicos. As pessoas têm que começar a pensar nisso, né? Porque o pensamento que a gente tem dos povos indígenas, um olhar holístico para a situação, não é um pensamento egoísta só nessa geração, mas também no futuro. Se a gente começar a encorajar política de desmonte, não pensar no meio ambiente, achar que nós temos recursos finitos, tal como água, né? Daqui a pouco está todo mundo bebendo água com mercúrio. Daqui a pouco a gente não vai ter mais floresta em pé, só está vendo a questão de favorecer o desmatamento através das vendas de madeiras ilegais. Se a gente for pensar só na gente agora, né, a gente não vai ver mais população mais saudável. Né? Então, assim, é hora de mudanças, é hora de refletir nessas questões. Eu acredito que toda a família está vendo o que está se passando no nosso país, a crise toda que a gente está vivendo, e é preciso dar um basta nisso que a gente está vivendo hoje. Então, por isso que eu sou fora Bolsonaro. Obrigado, meu amor. A você, terça-feira que vem, nós nos encontramos com mais um bate-papo falando sobre Roraima, mas trazendo vozes importantes que buscam a construção de uma outra sociedade mais solidária, mais humanizada, onde o desenvolvimento humano seja a prioridade do Estado. Um abraço.